o Vasco não vai jogar nessa rodada, e vai jogar na outra rodada contra o Internacional em Porto Alegre, dia 27, domingo. Né? O Vasco pode dar um revés aqui e entrar em zona de rebaixamento, porque o Santos joga contra o Sport Recife, né? O Juventude vai ter jogo também, pode passar o Vasco, e o Fortaleza também pode passar. O Vasco pode, se o Vasco perder o jogo dele, né, que ele vai jogar fora contra o Internacional, né, contra o Internacional no domingo, ele pode terminar a rodada em 19º. Pode acontecer isso. Situação, deixa eu ver, não, acho que não, o Fortaleza não passa para o número de vitória, né? A Fortaleza não passa. Mas o Juventude menos 18 também não passa. Só o Santos. O Vasco vai terminar em 17º, o Santos passar. O Santos joga contra o Sport e o Vasco joga contra o Internacional. Família, o negócio é o seguinte. A trilha sonora fica ao seu critério. Mas olha só, tem que ser músicas que possam retratar esse momento difícil, essa vida sofrida do vascaíno. Mais um ano tendo que ligar o secador. Eu sei que ele é preto e vermelho, mas pelo menos no dia de ontem funcionou muito bem. O Fluminense perdeu para o Palmeiras, o Santos, acompanhei essa partida também, perdeu para o Inter e no finalzinho o Sport conseguiu empatar com vitória, família vascaína. E aí a gente vai trocar uma ideia sobre o momento do Vasco, vai encarar aí dois times que estão numa pegada legal, que é o caso do Internacional, 3 vitórias consecutivas, e o Mirassol me parece que não perde há 7 jogos. E nesse sentido, família, eu quero trazer aqui, é interessante para a gente debater, o André, do Sentimento Tricolor, torce para o Flucê, Sormani, que perdeu ontem para o Internacional, e você se lembra muito bem que o Sormani, né, ele estava imaginando o Santos lá em cima, brigando pelo título, e do nada ele larga uma também para o Fernando Diniz, e também quero trazer aqui o Chiliquento Dias, família. Vai ser um debate interessante aqui para a gente falar sobre esse momento no Campeonato Brasileiro. Além disso, também vamos falar sobre mercado da bola, né? O Vasco segue tentando reforçar o seu elenco, e a gente tem aqui mais algumas informações para a gente trocar uma ideia nessa quinta-feira, no momento que estou gravando esse vídeo, 12h23. Boa tarde e um dia abençoado para todos nós. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, pela moral, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, e aquela hypada também para fortalecer o trabalho do Thiagão. Família, o Fernando Diniz comentou, né, na última coletiva que o Vasco segue tentando reforçar o elenco, mas está faltando o papel colorido. O Vasco já tentou vários nomes, inclusive, né, ele falou de um atacante colombiano que joga nesse momento no Atlético Nacional, mas, né, é muito papel. E aí o canal Na Torcida Vascaínos descobriu alguns nomes, né, que o Vasco tentou, mas infelizmente, por falta de dinheiro ou perfil, o Vasco acabou não caminhando com essas negociações. Família, o primeiro nome é o do Alan Lescano, meia do Argentino Júnior, destaque da equipe argentina, teve sua negociação travada pelo alto valor exigido pelo clube hermano. De fato, foi um nome, né, que a galera comentou. O Brian Rodrigues, né, o Vasco também tentou, questão também financeira. O Inistrosa, que foi o jogador que o Diniz falou, também papel colorido, tá aqui, né, que o Atlético Nacional pediu 12 milhões de euros, e aqui um nome que a gente, né, pelo menos não surgiu aí, né, que foi do Henrique Triverio, eu acho que é assim que se fala, família, Triverio, sei lá, atacante argentino do The Strongs, até aqui que ele faz um bom pivô e foi indicado por Fernando Diniz, mas a diretoria optou por não avançar na contratação, por ele não ter o perfil que o Cruz Maltino busca no mercado. De repente, é aquela questão, né, de vender o jogador futuramente, família. Seguindo aqui a nossa resenha, assim, vale pontuar que todos os jogadores citados aqui, né, jogadores de frente, né? O Alan Lescano me parece que é um meia, mas que pode jogar pelos lados. Brian Rodrigues a gente já conhece. O Inistrosa é um jogador de velocidade. E esse atacante aqui, o Henrique Triverio, ele seria, né, para disputar a posição ali com o Verratti, família. O canal Podcast Cruz Maltino também trouxe aqui essa informação. Vasco já tem perfil definido para a zaga. O Cruz Maltino busca um zagueiro com perfil de liderança. Alguém que organize a defesa, potencialize os companheiros
e eleve o nível do setor. A missão é clara, encontrar um protagonista para a defesa. E aí, família, só para complementar essa informação, estava vendo um corte agora há pouco do Fábio Azevedo, ele dizendo, né, que a fonte dele disse que não tem nada disso em relação ao Fernando Diniz, sobre o Balbuena, né, ele gostaria sim de contar com o Balbuena, mas o que travou foi a pedida salarial. Então o Vasco não quis caminhar nesse sentido e me parece que o jogador está acertando aí, ou vai acertar com o Grêmio, família. Assim, eu não consigo pensar em outro exemplo. 2017, né? Isso aconteceu no Vasco. O Anderson Martins chegou numa defesa pavorosa, um time que tomava muitos gols. Claro que a chegada também do Zé Ricardo foi importante nesse sentido, mas o Anderson Martins, e eu me recordo muito bem, né? Foi ali em 2017, já acompanhava legal. É o único exemplo assim que eu lembro, além de, 2011 o Dedé com o Anderson Martins, mas eu acho que aí já foi uma questão fora de campo, né, com o Ricardo Gomes, que auxiliou muito o Dedé evoluiu muito naquele ano, o time também era bom. Então, assim, dentro de campo, um jogador foi o Anderson, que eu lembro, que me recordo. Não sei se a galera da antiga pode citar outro, como, sei lá, Mauro Galvão e Odivan, que aí eu não lembro muito bem, família. Mas o Anderson ajudou muito ali, o Paulão, o próprio Breno, e a zaga do Vasco aumentou muito o nível. O Vasco parou de tomar tantos gols e aí acabou conseguindo a vaga para pré-Libertadores. Isso é um sonho, né? Realmente chegar um jogador, ajeitar essa defesa e potencializar, seja João Vitor, Freitas, Luiz Gustavo, né, seria aí um sonho. O Vasco tem que parar de tomar gol, né? O próprio Verratti falou sobre isso, né? A gente tem que aproveitar as oportunidades, mas não dá para ficar tomando gol todo jogo, família vascaína. E aí, vamos entrar no assunto Campeonato Brasileiro. Eu quero reagir aqui com vocês, esses torcedores, André, do Flucê, Sormani, do Santos e o Chiriquento Dias, do nosso Vascão. Bem interessante para a gente debater o atual momento do Campeonato Brasileiro, até fazendo uma comparação aqui, né, nessa rodada que o Vasco se encontra no Campeonato Brasileiro de 2025, 23, 24, para a gente analisar. Realmente eu estou preocupado, até porque, como eu disse para vocês, né, a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Os próximos adversários do Vasco estão num bom momento, então vai ser difícil, vai ser complicado. E o Vasco nessa urucubaca braba que não faz e leva todo o jogo. Se liga só, família. Rapaziada, põe uma coisa na tua cabeça. O time do Fluminense, o elenco do Fluminense é ruim com força. É bem ruim. É ruim pra... Nós fomos enganados. Nós fomos enganados, tá bom? Os caras colocaram uma expectativa no nosso coração, os caras colocaram uma expectativa na nossa alma, fez a gente acreditar que o ano poderia ser diferente, mas não vai. O Fluminense com isso aí, ele vai brigar pra não cair de novo. Me falaram isso depois da derrota pro Cruzeiro. Eu falei assim, não, cara, não. Não vai não, a gente vai ficar no meio de tabela. 3 jogos, 3 derrotas. Vai brigar pra não cair até o final do ano. O time é um nada do meio pra frente. Cheio de jogador velho. Fim de carreira. Que graças ao Mário Bittencourt tem quase um plano de previdência privada. Hoje dá pra ver muito claro que chega a ser inacreditável ele ter renovado o contrato do Cano e do Ganso até o final de 26. Cara, chega a ser... Coloca uma palavra aí, o que é isso? Eu vou deixar vocês definirem. É a 4ª vez que eu começo. Família, calma, você vai entender onde eu quero chegar, até fazendo uma comparação, principalmente do primeiro turno de 2023. Né, o Sormani começa aqui o vídeo falando, né? É a 4ª vez que eu começo a gravar esse vídeo. Eu pensei que era só comigo, mas... gravar esse vídeo. É a 4ª vez que eu começo a gravar esse vídeo. Eu estou atordoado aqui. Atordoado. Água de Santos. Não sei mais o que falar. Gente, se preparem. Se prepara para o sábado à noite. 6h30 da tarde em Recife. Sport, o último colocado no campeonato, 0 vitória, 4 empates e 10 derrotas. O Santos vai conceder a primeira vitória sim. Escuta o que eu estou te falando. O Santos vai conceder ao Sport a primeira vitória no campeonato. Do jeito que está indo, eu não duvido. Não duvido. Esse time do Santos é um horror. E vamos deixar claro uma coisa, hein? Deixar claro uma coisa para vocês aqui. Eu era contra a mudança do treinador. Agora eu mudei de lado. Eu sou a favor da mudança do treinador. Não dá mais com o Kleber Xavier.
Não dá mais. Aliás, ele nem técnico é. Nem técnico é. Nem técnico é. Ele é um projeto de treinador. Um projeto. Ele sempre foi auxiliar. Sempre. Agora virou técnico no Santos. Pô, foi o que eu falei outro dia aqui. Quer ganhar cancha? Começa no Veranópolis. Começa lá no Zequinha. No Renner. Qualquer time. Brasil de Pelotas, Juventude. Mas não, no Santos. Agora ele não é culpado. Ele foi convidado e aceitou. O culpado disso tudo é o Marcelo Teixeira. É o Marcelo Teixeira que levou o Kleber Xavier ao cargo de técnico do Santos. Agora, a gente também não pode deixar de ser justo com o Marcelo Teixeira. Ninguém quis pegar o Santos. Ninguém. O Santos tentou o Tite, ele disse não. Tentou o Dorival Júnior, ele disse não. Tentou o Renato Gaúcho, ele disse não. Tentou o Ramon Dias, ele disse não. E todo mundo disse não. Diniz, você acha que alguém vai pegar o Santos? Se o Santos mandar embora o Kleber Xavier agora? Sabe quem pode pegar o Santos? Técnico tipo Carille, Mano Menezes. Esses técnicos, Fernando Diniz. Esses técnicos pegam. Porque eles são desempregados hoje, amanhã chamam de volta e eles voltam a trabalhar. Pega qualquer coisa. Tanto que o Carille tá no Vitória. Técnico bom, você acha que pega o Santos? Tem um técnico ótimo na praça. Ótimo. O Vojvoda. É que vocês tacaram pedra durante muitos anos em todos os erros que todos vimos. E vocês estão conseguindo fazer pior. Muito pior. Vocês dão muitas desculpas, mas vocês são incapazes de pedir desculpas ao torcedor do Vasco. Porque o presidente do Vasco sumiu, desapareceu. Desapareceu. Tá lá no CT, fala lá do espaço Gatorade, fala lá de uma... Agora só aparece via site, dando aspas. Talvez tenha sido orientado para não falar. Ok. O diretor técnico estava em Quito de regata e bermuda como diretor técnico do Vasco, indo fazer compras. Por que tirou o uniforme do Vasco? Por que não foi? Os outros estavam de uniforme do Vasco. Eu concordo. Sabe, é uma coisa que parece que é mais do mesmo. Então eu, aos 55 anos de idade, vou estar aqui todo pós-jogo explicando as vergonhas que vocês estão fazendo a gente passar? Não vou me estressar, não. Vocês não merecem o nosso estresse. Vocês não merecem a nossa tristeza. Vocês não merecem a nossa vergonha. Sabe por quê? Porque a postura de vocês é nítida de quem parece que não tá achando que tá ruim. Porque se tá ruim, o que vocês estão fazendo? A vida. Agora, família, pode parecer que eu estou aqui querendo passar uma mensagem que esse desabafo do Chiliquento diz, ele está errado. Não, pô, ele não está errado. O momento é terrível, o momento é difícil. Né? Uma campanha fraca na Sul-Americana, o Vasco próximo da zona de rebaixamento, e passou na Copa do Brasil graças ao Léo Jardim. Então, ele está falando alguma besteira? Não, o momento é difícil. O momento é complicado. A minha dúvida, o meu questionamento em relação ao Chiliquento Dias e o Chiliquento Rocha é o comportamento. É o comportamento. Porque entendo que se o Vasco chegou até aqui, nesse momento, com essa dificuldade, sim, por vários anos, né, várias gestões que passaram pelo clube, mas nenhuma gestão tomou a decisão de vender o futebol. E vender o futebol para determinada empresa. Essa empresa foi defendida por esse cidadão que está aqui do meu lado com unhas e dentes. Unhas e dentes. Então ele fala ali que a gestão está fazendo pior. E aqui, família, rapidamente, mais um áudio para vocês me ajudarem a entender esse posicionamento aqui do Flávio Dias. Esse áudio é do ano de 2022, tá? 2022. Ou seja, no ano anterior, o Vasco permaneceu na Série B. Veja bem, na minha opinião, é o maior vexame da história do Vasco. Maior vexame da história do Vasco. Nada pode comparar a uma permanência na Série B. É a minha visão. Você pode pensar diferente. E no ano de 2022, que o Vasco também passou por dificuldades, tanto que na última rodada, né, teve a Batalha de Itu, olha esse discurso. Vê se isso cabe. Vê se tem cabimento. Vamos lá. Chega de falcatrua, chega de erro, chega de irresponsabilidade, chega de assodamento, chega de desespero. A Série B precisa disso tudo, gente. Acho que é esse. Que situação é essa? Que coisa esdrúxula. Porque se contratar um treinador grande, tem um risco de não subir.
Porque não é uma equação certa. Você trazer um treinador grande ou trazer 4 jogadores grandes não te dá garantia, sabe por quê? Porque você joga hoje numa arruda, com o gramado todo molhado. Série B é porrada, é pau dentro. Diferente. O dirigente que fizer isso na pressão do torcedor hoje é um irresponsável. O torcedor do Vasco não pode cobrar isso. O Vasco tem que entender isso. O nosso clube está morto e ainda está de 70 milhões. Eu queria dar esse recado, porque eu acho que o nome que for anunciado essa semana, o torcedor do Vasco tem que apoiar. Seja do Buda, do Locha, do Sunda, do Enderson, do Cuca ou do raio que o parta. Até porque, caros amigos, a gente está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, fraquíssima. Ano que vem, porque a gente quer ter uma janela agora, porque a gente precisa subir desesperadamente. Eu sei que se eu disser aqui, cara, se não subir esse ano, subir ano que vem, estruturado, todo bater. Mas eu não tenho medo disso. Eu sou pela correção, eu sou pelo liso. Não subiu em 21 e ele estava utilizando o argumento que se não subisse em 22, ele é pelo liso, ele é pelo certo, subir estruturado. Cadê o discurso? Casa com o atual momento? Porque ele pode, né, falar, mas isso aí era um discurso para a Série B. Não, mas financeiramente o Vasco está pior. O Vasco está pior do que aquele ano. Aumentou a dívida do clube. Virou uma SAF e a SAF já quebrou. A empresa que comprou não tinha dinheiro. Você entende porque eu pego no pé aqui? Nada contra a pessoa profissional, até elogio aqui, né? Falo que eles são excelentes comunicadores. Agora, gente, olha isso. Olha o discurso atual, olha esse discurso. Quem estava sentado na cadeira? Jorge Salgado. Quem vendeu o Vasco para 777? Jorge Salgado. Você ouviu? Estou aqui, recordar é viver. O cara defendendo uma permanência na Série B. O cara dizendo que um grande treinador não é garantia. O cara dizendo que contratar 4 jogadores não é garantia de subir na Série B. Tudo isso ele defendendo após uma permanência em 21. Um minuto de silêncio. Volto daqui a pouco com vocês para falar do Campeonato Brasileiro, repercutindo, né, a visão ali do Flucê e também do Suarmani. Após o comercial. Vamos lá. Voltei. Família, de forma nenhuma eu quero defender esse time, defender esse momento do Vasco. Não vou fazer isso. Mas assim, eu tenho um ponto em relação a esse brasileiro. Vou até mostrar aqui para vocês, né, o Campeonato Brasileiro, né, de 2023. Nessa rodada, o Vasco estava com 9 pontos. 9 pontos. Em 2024, o Vasco estava com 14, né? Nesse momento, o Vasco também tem 14 pontos. A comparação que eu faço, principalmente com o 23, e claro, isso não é garantia de nada, é que naquela ocasião, o Vasco estava muito atrás, muito abaixo dos demais. Muito abaixo. O Vasco não conseguia competir. O Vasco fez uma das piores campanhas, né, no Campeonato Brasileiro, no primeiro turno. O Vasco teve, eu acho que 10 jogos sem vencer, 9 derrotas consecutivas, uma coisa assim que assusta. Mas eu acho que o Vasco hoje está mais no bololô. Nesse momento está. Aí você compara aí, né, com o Fluminense sem o Aras, porque o Aras eu acho que era um cara diferente e aumentava muito o nível do Fluminense, que vem de 3 derrotas em casa. O Santos, não sei se vocês acompanharam o jogo do Santos. Cara, o primeiro gol é uma coisa de horror. A defesa do Santos também é horrorosa, assim como a nossa, tá? E o Grêmio, né, poderia também, né, ter um recorte aqui do Grêmio, que foi eliminado também ontem na Sul-Americana pro Alianza Lima, né, empatou por 1-1. Então acho que hoje o Vasco, nesse momento, é complicado, é delicado, é difícil, não tem a menor dúvida disso. Estou preocupado sim com o atual momento, com a pressão que esse elenco tá vivendo, jogadores performando abaixo do que podem. Cito aqui, né, por exemplo, Lucas Piton. Eu acho que ele pode jogar mais que isso, mas não consegue, tá mal defensivamente o ano inteiro, são vários gols nas costas dele e não consegue mais contribuir no comando de ataque. João Vitor nem vou falar, sabe? Mas tem outros times passando por esse momento. É que o Vasco carrega um histórico. E aqui cito também, já que o Chiliquento tocou nesse ponto, a questão da incompetência, né? Que muitos torcedores colocam aí na conta do Pedrinho. Inclusive, recentemente, reagi aqui com vocês ao Charla Podcast, né? O Enzo, falando que o Vasco tem a pior gestão da Série A. Tá aí alguns desabafos, né? Em relação ao próprio Sormani, que cita ali o Kleber Xavier. Você imagina o Pedrinho contratando um cara que nem treinador é. Tá tendo a primeira experiência dele no Santos. Você imagina, né, também o que acontece aí com o Flucê, que vendeu o seu principal jogador, e tem muita gente que está revoltada com isso, e ainda contratou o Soteldo por 30 milhões, e se não vender até determinado momento tem que pagar mais 11, 10 milhões. Então
incompetência acontece aqui, acontece no Grêmio, no Fluminense, no Santos, no Corinthians, no São Paulo. Não é um caso exclusivo do Vasco. Eu sei que no final de tudo você vai perguntar assim, o que é que tem a ver? Eu estou preocupado com os outros times, mas acaba envolvendo tudo, né, família? Porque parece que é só no Vasco que tá uma merda, que é isso, que é aquilo, e não é o caso, tá? Não é o caso. Então vamos acreditar, principalmente no trabalho do Fernando Diniz, que ele possa tirar um algo a mais aí desse time do Vasco. Continuo achando que é o treinador mais capacitado e vou bater nessa tecla. Não é time para brigar ali na parte de baixo, é para ficar no meio de tabela. Agora, as coisas têm que acontecerem. E aí, família, para não repetir o que a gente viveu, principalmente em 2023, essas próximas rodadas aí do Vasco, elas vão ser muito importantes, né? Porque não dá para negar que quando você olha aí para as vitórias do Vasco no Campeonato Brasileiro, foram sobre times que com uma certa dificuldade, né? Vamos lá, Santos, Sport, Fortaleza e São Paulo, né? Por mais que foi uma vitória fora de casa, eu acho que a gente tem que exaltar essa vitória, porque o Vasco perdeu para Porto Cabello, o Ceará, perdeu para o time horroroso do Corinthians de goleada, com uma facilidade tremenda. Então ganhar do São Paulo fora de casa é sim uma grande vitória. Foi uma grande vitória. Mas mesmo assim era um time que estava passando por dificuldades, ainda está, tanto que demitiu o seu treinador. Que não é a situação do atual Internacional, que vem de 3 vitórias nesse campeonato, né? Conseguiu ganhar do Vitória, do Ceará e também do Santos. Família, eu acho, apesar do momento, né, hoje o Vasco só tá ali à frente do Santos, eu acho o Vasco melhor que o Ceará, eu acho o Vasco melhor que o Vitória. Então a gente tem que dar uma resposta nesse próximo jogo, até porque o Vasco perdendo essa partida, ou até empatando, o Vasco pode entrar ali na zona de rebaixamento. Em relação ao Mirassol, vou colocar aí na tela para vocês, né, 7º colocado, 2º melhor ataque, 23 gols e 7 jogos de invencibilidade. Então, um adversário muito difícil de enfrentar. E se você pegar aqui a sequência desses jogos aqui do Mirassol, cara, pedreira, tem Palmeiras, cara, tem vários jogos aqui complicados. São Paulo, poxa, tem aqui uns times que RB Bragantino, se eu não me engano, é porque eu só printei aqui essa imagem, né, família vascaína. Então, assim, tá difícil para todo mundo. Então, é acreditar aí no trabalho do Diniz e que a bola comece a entrar e a nossa defesa pare de sofrer. Em relação ali, mais um ponto do Chile 500 dias, né? O Pedrinho vai falar hoje às 4 horas e a gente vai poder acompanhar. Daqui a pouco o Thiagão tá de volta. Fui!